Olá meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apostasia Pod. Eu sou Tony Lima e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu dei um toquezinho aí no último episódio, justamente para falar sobre mais um ensinamento inspirado do nosso saudoso, amado, no caso aqui apóstolo, Bruce R. McConkie, cara. Nossa, vamos lá, mais um ensinamento assim precioso. Pense numa pérola, cara. Hoje nós vamos falar sobre o dia em que o livro de Mórmon ele apontou para Roma e esqueceu de olhar no espelho de Salt Lake City, né? Porque ele aponta para Roma, né? Mira lá para acertar na Igreja Católica, né? Sob a acusação, mas uma acusação aberta de que a Igreja Católica é a Igreja do Diabo, e acaba acertando em Salt Lake. Incrível, né? Vamos entender como é que se dá, né, essa situação onde o tiro sai pela culatra. Bem, meus amigos e amigas, vamos falar sobre a grande e abominável igreja que Nefe ele viu. E nós vamos começar de uma forma direta, já para a citação, um dos textos mais incômodos do mormonismo clássico, presente na sua doutrina, em uma obra doutrinária intitulada Doutrina Mórmon. Eu vou aqui mostrar para vocês a capa de onde está esse ensinamento, a capa do livro Doutrina Mórmon, né? Então, vemos aí a capa do livro, né? Na verdade é a folha de rosto, mas traz mais informação do que a capa, né? Porque deixa claro que foi escrita por Bruce R. McConkie, né? Em 1958 foi impressa essa edição do livro. Eu quero mostrar para vocês agora a página 130 do livro, onde nós temos essa revelação, esse ensinamento precioso aí do Bruce, né? Para os íntimos, né, Bruce? Então Bruce, ele deixou bastante claro nesse trechozinho que está selecionado em vermelho, e é o que nós vamos estudar, né? Tentar entender e ver exatamente o que é que nós conseguimos aprender com esses ensinamentos maravilhosos, tá bom? Eu vou colocar aqui agora a parte do recorte para que a gente possa acompanhar. Escuta só o que ele diz. Condições iníquas nos vários ramos da grande e abominável igreja nos últimos dias são poderosamente descritas no livro de Mórmon. Segundo Nefe 28, Mórmon 8:28, 32 e 33, 36 e 38. E também Doutrina e Convênios 10:56. Também é ao livro de Mórmon que recorremos para a descrição mais clara da Igreja Católica como a grande e abominável igreja. Isso aí é forte, cara. Vamos lá. Nefe viu essa igreja, que é a mais abominável do que todas as outras igrejas, em visão. Ele viu o diabo, que ele era o fundamento dela, e também os assassinos, riquezas, prostituição, perseguições e desejos malignos que historicamente têm feito parte dessa organização satânica. Meus amigos e amigas, uma declaração muito eloquente, né? Bastante segura, né? É uma informação que chega de uma maneira assim supostamente inspirada, né? A partir de um profeta, já que os apóstolos eles também são profetas videntes e reveladores. Tanto é que esse livro ele foi estudado
né, pelos membros da igreja do mundo todo. E aí eu fico imaginando, né, como os mormons olhavam os católicos, né? É uma coisa assim, uma declaração que vem assim, né, de manuais, né, de um livro, né, com comentários doutrinários assim, de líderes estudiosos, né? Isso a gente tem assim, né, desde a década de 40, a década de 70, né? A década de 70 que eles começaram a mudar as coisas, né? A década de 76, por exemplo, eu já falei sobre algumas coisas. Em 80, eu falei agora recentemente no último episódio, né? Inclusive sobre o McConkie e o diabo, né? Como sempre, tudo de McConkie é do diabo. Mas vamos lá, né? Agora sim, isso resume algo que poucos mormons hoje eles têm coragem de admitir. O quê? Que a sua igreja, né? A igreja mormon, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, ensinou oficialmente que a igreja católica era a grande e abominável igreja que é vista ali no livro de Mórmon, em vários capítulos e versículos, né, descrita então por Nefe em sua visão, aquele profeta, né, que tirou a cabeça de Labão. Eu não tenho muito o que comentar a respeito disso, o cara está afirmando, ele está dizendo, né? Mas eu gostaria de fazer uma reflexão em cima do que ele faz e ver de fato o espelho da hipocrisia onde ele se encontra ao falar isso, né? Então vamos destrinchar isso aí, né? Por quê? Porque o livro de Mórmon ele é supostamente o livro mais correto sobre a Terra. Isso aí a gente sabe, né? Mas para o Mórmon, para um membro da igreja Mórmon, o livro mais correto do planeta é o livro de Mórmon, né? Ele é tão correto que a introdução está sendo corrigida agora, né? Refeita, né? Mudaram aí algumas coisas, porque a narrativa da antiga introdução não condiz com a realidade do que está escrito. Agora vamos destrinchar isso aí. O livro de Mórmon, que é supostamente o livro mais correto sobre a Terra, ele descreve essa igreja abominável, no caso, como uma instituição, né, que é a Igreja Católica, né? Mas é uma instituição que rica, né, corrupta, sedenta de poder, cheia de prata, de ouro, né, porque tem riquezas, né, templos suntuosos, e que perseguem os que ousam discordar dela. Não é verdade? Agora, todas estas acusações sobre a Igreja Católica, elas não soam de forma familiar? Porque essa descrição colocada por McConkie, ela em 2025 se aplica perfeitamente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje, quem vive de dízimos bilionários investidos em fundos de Wall Street? Quem é que tem um braço financeiro chamado Zinepix? Quem constrói templos dourados com anjos banhados a ouro no topo, enquanto missionários e membros passam necessidades? Quem tem líderes blindados, intocáveis, que não podem ser questionados porque são ungidos do Senhor? E quem questiona é tirado como um rebelde e possivelmente um apóstata também, porque você está questionando que o Deus Mórmon falou ali pela boca do seu líder. Não pode questionar. Meus amigos e amigas, eu digo uma coisa para vocês com toda certeza: a igreja abominável não está mais em Roma. E tudo isso é bem curioso, porque Joseph Smith e os primeiros líderes mormons, né, eles sempre tiveram aquela fixação por ser o povo verdadeiro, a igreja verdadeira, até hoje, né? Eu não sei se ainda continuam usando essa afirmação, né, com tanta propriedade, mas a igreja mormon era o povo verdadeiro, a igreja verdadeira, né?
E sempre em oposição aos cristãos apóstatas, né? Porque se você não era mórmon, você era um apóstata, né? Você não estava na igreja verdadeira, né? Você estava na igreja do diabo, cara. Agora, enquanto a igreja mórmon, né? Ou seja, o Maconque, né? Ele chama, tipo assim, os outros de corruptos, né? Eles próprios acumulavam poder, mulheres e dinheiro. Não é verdade? Smith, por exemplo, ele era muito poderoso. Ele era prefeito, juiz, general, ele era profeta, presidente da igreja. O cara era muito poderoso, não é verdade? Quantas mulheres ele teve? E eu nem vou falar aqui quantas mulheres Brigham Young teve. Dinheiro? Nossa! Se ilude quem pensa que esses caras morreram pobres, né? Smith, por exemplo, deixou uma bagatela de herança para ele. O Brigham Young, por exemplo, ele, quando morreu, era o homem mais rico de Utah. Então, e o próprio Brigham Young, né, que foi o sucessor de Smith, ele chegou a afirmar que quem rejeitasse as doutrinas não compreenderia o evangelho. Ele defendia a poligamia como mandamento divino e acreditava também que Deus era Adão, o que Adão era o Deus. E ensinou, e não só ele, vários profetas. Falei sobre isso aí já várias vezes, né? É porque um assunto fica dentro do outro, gente. Então é tudo muito, sabe? Parece um RPG isso aqui, sabe? É uma coisa bem intrincada uma dentro da outra. Aí você vai pegando uma perna de uma coisa, fica uma ponta solta de lá, você tem que... É muito complexo e muito rica a história da igreja mórmon. Mas mesmo com tudo isso aí, né? Adorando Adão como Deus, os caras tentam essa história, ainda chamam os católicos de satânicos, gente. Né? O Maconque, ele não alivia não, ele pega pesado. E ainda, só para embolar mais aqui a situação, o próprio Maconque, que chama os católicos de satânicos, ele afirma ser satânica as doutrinas que foram ensinadas pelos seus coleguinhas antecessores, né? Ou seja, os profetas do passado, assim como o próprio Kimball, né, disse que muitas coisas eram doutrinas falsas. Gente, como que é isso aí? Alguém pode me explicar o que está acontecendo? O que acontece? Porque era falso, agora ele já vai para uma coisa bem mais inflamada, já é do diabo mesmo. Ele já não tem filtro, já fala abertamente que a igreja católica é a igreja, né, do diabo, que os católicos, né, são adoradores satânicos. Meu Deus do céu, é o cúmulo da hipocrisia. Um profeta, ele se casa com dezenas de mulheres, incluindo adolescentes. Isso também não é um luxo só de Smith, tá bom, gente? Deixar claro aqui que outros profetas também, a gente usa muito Smith porque ele foi o fundador e tal. Profetas, eles casam com dezenas. Young mesmo teve mais de 70. Então, você tem profetas assim, né, que fazem tudo isso. Casam com dezenas de mulheres, né, incluindo adolescentes. E aí chega um cara que tem a cara de pau de chamar, por exemplo, o Papa, que é o líder da Igreja Católica, de um corrupto espiritual. Até porque ele chama a Igreja Católica de corrupto, então ele está chamando o líder também de corrupto. Não só o líder, como todas as pessoas que lideram, mas também todas as pessoas que estão ali seguindo também aquela mesma doutrina, aquela mesma fé. Não é verdade? Aí eu te pergunto, mormonismo é religião? Vamos pensar, fala sério. Nunca foi, cara. Isso aí, nossa, é uma das maiores ironias da história da Igreja Mórmon. É ridículo, ridículo, ridículo. Quando a gente fala igreja rica, né? O texto de Maconque, ele cita riquezas e prostituição, né? Desejos malignos como características da igreja do diabo. Em 2019, um denunciante, que por sinal era funcionário interno da Ensign, né, revelou que o fundo de investimentos da Igreja Sud, chamado Ensign Peaks Advisors, acumulava mais de 100 bilhões de dólares isento de impostos, é claro, né? Eu vi a entrevista desse cara e quando ele viu que tinha todo aquele dinheiro, ele ficava pensando, cara, nós vamos mudar o mundo, né? Cara, coitado,
Eles acumularam mais de 100 bilhões de dólares, dinheiro destinados à caridade, sabe? Guardado em segredo com vários investimentos, né? Enquanto aqui ou lá em vários lugares aí do mundo, os membros eram incentivados a doar, mesmo passando necessidade. Doe. Isso aí é fato. Eu era bispo, eu era instruído a ensinar dessa forma, que em primeiro lugar é o dízimo, e o Senhor vai prover o resto para você. Se você tiver com a conta de energia atrasada, cartão de crédito, não pague o dízimo. Se sua fatura do cartão estiver atrasada, pague o dízimo. Primeiro é o dízimo. Você não tem comida para comer, você tem o dinheiro da feira só ali, que você recebeu. Primeiro é o dízimo, depois o resto. Entende, gente? E aí você tem também as ofertas de jejum, não é verdade? E aí a gente entende, de acordo com as matérias que foram expostas, né, pelos veículos de comunicação, que esse dinheiro era destinado à caridade. Então, muito provavelmente dinheiros que são doados pelos membros provenientes do jejum. E eu não vou entrar muito nesse tema, por quê? Porque isso é mais um episódio, não dá para falar tudo aqui agora. Mas a gente sabe que nós éramos, ou talvez sejamos, ou talvez as pessoas sejam até hoje, né? Mas nós éramos incentivados a sermos generosos, né? E aí eu lembro que um líder chegou no púlpito e ensinou o que era ser generoso, né? E o que é ser generoso? Generoso é você pensar na comida que você mais gosta. Aí ficar comigo e falar: caramba, eu amo um bobó de camarão, ou então um churrasco. Quanto custa um prato? Pô, R$50. Beleza, aí você pegar, aí você fala 2 refeições dessa daí, né? Então você bota ali R$100, né? Porque são 2 refeições do prato que você mais gosta. Então é tipo isso, ser generoso. Não vem pra cá com quentinha de 15 conto não, que não rola. Você tem que dar, sabe, o prato que você mais gosta de comer. A menos que você goste de comer farofa, entende? Mas é tipo isso. Eles arrumaram uma forma de amplificar a arrecadação, né? Pois então, meus amigos, a igreja que antes chamava a igreja católica de abominável, hoje negocia com o mundo como uma multinacional religiosa. Então, se você for parar para observar, a igreja ela tem negócios em várias partes do mundo. E hoje, né, ao que parece, o diabo ele mudou o escritório, a sede, né? Saiu de Roma e foi lá para os Estados Unidos. Agora eu fico pensando, né? Quando esse ódio doutrinário ele vira uma vergonha institucional, né? Porque o cara abrir a boca ali, né? Ou escrever em um livro ali, um livro de doutrina, né? Com tanto ódio e apontar a igreja católica como a igreja do diabo, caramba, é triste, né? E aí hoje a igreja ela tenta desesperadamente apagar essas declarações do passado, né? Tanto que pessoas que se batizaram aí na década de 90 não tem ideia disso aí, não tem ideia. Imagina se que batizaram agora, né? Que entrou na igreja agora. Mas aí é isso, né? Muitos manuais foram reescritos, né? Muito provavelmente muitos nomes que eram comprometedores, entre aspas, eles foram discretamente removidos ali, né? Nas novas edições, nas edições modernas e tal. Só que a internet é implacável, ela não esquece, cara. Enfim, você consegue localizar muita coisa sabendo como pesquisar. E assim, o Evangelho Restaurado já ensinou publicamente que milhões de católicos sinceros eram parte da igreja do diabo. E o mais irônico, os próprios profetas que ensinaram isso afirmavam ser guiados por revelação direta de Deus. Ou seja, se estavam errados, então Deus mentiu para eles. Uau! Ou a hipótese mais provável é de que Deus nunca falou com esses caras, velho. Nunca! Porque Deus não vai mentir, Deus não vai voltar atrás. Como é que você fala uma coisa agora e daqui a pouco tu diz que não é?
e abre a boca para falar que é a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Pelo contrário, é uma forma bacana de se camuflar. Eu tenho certeza que essa é uma das igrejas do diabo aqui na Terra. Essa eu não tenho mais dúvida. Não é à toa que eu estou aqui expondo toda essa baboseira. E no fim das contas, o livro de Mórmon passa a ser um espelho invertido, né? Tudo que ele acusa, a igreja repete. Ou seja, tudo que ele fala que, que é ruim, a igreja vai e faz. Enquanto ele condenava a ganância, né, do povo, a igreja ela se torna um império financeiro. Enquanto pregava a humildade, né, a igreja ela constrói os templos, né, com mármore importado. Então uma luxúriazinha aí, né? Pois é, meus amigos, talvez a grande abominável igreja nunca tinha sido ou tenha ou seja uma instituição externa à igreja Mórmon, mas a própria face corrompida da religião, quando ela serve a si mesma. E ela só serve a si mesma. O que a igreja faz? Marketing social. É o máximo que ela faz. E aí ela pega um marketing social, que é uma ação limitada, que fortalece a marca das empresas, e chama isso de caridade. Quando eu falo, são pequenas ações que se acontecem uma vez na vida, e eu acho que nem na morte acontece mais, viu? Porque, por exemplo, onde eu moro eles fizeram uma arrecadação de absorvente, né? Então a igreja ela não gastou praticamente quase nada, né? Delegou os membros trazerem uma certa quantidade de absorventes do próprio bolso, levar para a igreja, e a igreja iria fazer uma doação para alguma instituição. Então a marca da igreja ia estar lá, a igreja dos Mórmons, nossa, como eles são bonzinhos e tal, né? Então é isso, eles fazem esses tipos de ações. Para vocês terem ideia, né? Até quando existe alguma ajuda, pelo menos do fundo de jejum, quando eu era bispo, não sei hoje, né? As ajudas não poderiam passar de 3 meses, né? Então existe um limite para você ajudar. Se for passar de 3 meses, bom, aí precisa ter uma avaliação, e é todo um processo e tal. Mas raramente isso acontece. A igreja não vai bancar ninguém, pai. A verdade é essa. E aí, eu gostaria de finalizar, porque eu sei que está longo hoje, né? Mas não tem como, eu tenho que mostrar isso para vocês. Eu gostaria de ver algumas ações da grande igreja abominável de toda a terra. Ok? Eu queria mostrar para vocês aqui. Eu vou expor aqui para vocês na tela, né? Bom, eu quero citar aqui para vocês aqui o que a igreja do diabo representa hoje para os filhos de Deus. Só isso. E aí eu quero que vocês façam uma comparação em que a igreja de Deus, que é a igreja Mórmon, não é verdade? A igreja de Jesus Cristo, né? Onde que ela entra nisso tudo aqui? Eu queria comparar para ver qual a escala, né? Será que o diabo está fazendo mais pelos filhos de Deus? Ou Deus largou seus filhos de mão? E se vira aí, parceiro? Olha só. A atuação da Igreja Católica nas áreas de educação e assistência social. No campo da educação e da formação, a Igreja administra 74.368 jardins de infância em todo o mundo. Gente, são mais de 74 mil. Aí você imagina quantas crianças são beneficiadas, quantos filhos de Deus o diabo está beneficiando aqui. Elas são frequentadas por mais de 7 milhões e meio de alunos. 7 milhões e meio de crianças, gente, que não têm condições. E elas encontram, né, nos jardins de infância, nessas escolas, nessas creches, vamos assim dizer, né, que na verdade é isso, são creches da Igreja Católica. E aí nós perguntamos, quantas creches a Igreja Mórmon ela tem hoje? Gratuitas. Ela não tem nem particular. E se tiver, eu não tenho conhecimento, né? Mas gratuita, eu também não conheço nenhuma.
Vocês conhecem? Vocês conhecem alguma creche da Igreja Mórmon? Imagina 74 mil creches. Por favor. 100 mil escolas primárias, beneficiando praticamente 35 milhões de alunos. Escolas primárias, gente, do primeiro ao quinto ano. Caramba! Quantas escolas primárias a Igreja de Deus ela tem para dar instrução a seus filhos na primeira infância ali, né? Naquela idade ali de 6, 7, 8 anos, né? Quantas? Eu não conheço nenhuma. 49 mil escolas secundárias, ginásios. 49 mil escolas secundárias. Mais de 49 mil escolas secundárias, beneficiando praticamente 20 milhões de jovens. Além disso, acompanha 2 milhões de alunos do ensino médio e quase 4 milhões de estudantes universitários. E aí? Quantos alunos estudam na BYU mesmo, gente? Quantos campos da BYU existem no mundo? Rapaz, não dá, né? Não dá pra comparar como o diabo ele tá sendo tão bonzinho, né? Será que ele tá fazendo isso pra enganar as pessoas? Gente, é uma afirmação completamente irresponsável, idiota. É os caras serem muito idiotas. Ainda tem gente que para pra ouvir o que sai da... olha, o que sai da boca desses Zé Ruela aí, velho. Cambada de Zé Ruela. Vamos lá. Isso aqui pega. E é bastante interessante, olha só. Instituições de saúde, caridade e assistências administradas pela Igreja Católica no mundo inclui 5.405 hospitais. E aí? Quantos hospitais a Igreja Católica mantém, gente? Mais de 5 mil hospitais. E a Igreja Mórmon, a Igreja de Deus, mantém quantos hospitais? Fala aí. Na cidade onde eu moro tem hospitais da Igreja Católica. Inclusive agora vai ser construído um hospital do câncer associado às ações de caridade da Igreja Católica. 14 mil ambulatórios, 567 hospitais de hanseníase, olha aí, especializados em hanseníase, 15 mil lares para idosos, doentes crônicos e deficientes. Quantos lares de idosos a Igreja Católica mantém? Cara, mais de 15 mil. E a Igreja Mórmon? Mais de 9.700 orfanatos, 10.567 creches. Quantas crianças devem ser atendidas por esses quase 10 mil orfanatos? Crianças órfãs. Não é para isso que o dízimo ele deveria ser direcionado? O excedente do dízimo não deveria vir para as viúvas e para os órfãos? Não era isso, gente? 10.600 centros de aconselhamento matrimonial, 3.287 centros de educação e reeducação social, e totalizam 35.529 outros tipos de institutos sociais. Aí são outros serviços sociais das mais variadas camadas de necessidades para a população carente. Meus amigos, minhas amigas, eu vou finalizar por aqui. E se você for pesquisar, você verá que o que seria da vida de tantas pessoas sem a Igreja Católica no mundo? O que seria desse povo todo sem o diabo aí? Meu Deus do céu, que loucura desses caras, mano. Que loucura. Eu vou parar por aqui. Eu nem vou comentar mais nada. Eu vou deixar para que você possa fazer suas comparações, busque suas fontes, pesquise, conheça e entenda. E veja se você está perdendo tempo de vida colocando esforço onde não deve colocar, onde não precisa.
é difícil admitir que a gente errou, que a gente está errado, né? Quando a gente admite isso, dentro do mormonismo, nós somos tirados como fraco. Me chamaram de fraco várias vezes. Mas será que nós somos fracos? Como vocês estão provocando? Porque eu vejo como uma provocação. É um fraco, é um fraco. Muitas vezes nós precisamos ser muito fortes para ser tirado como fraco em determinadas situações da vida. Fico por aqui, forte abraço a todos e até a próxima.